igreja. E assim, quando eu completei 15 anos de idade, eu digo assim, foi a idade que eu realmente tive um encontro com o Senhor, né? Que eu me converti de verdade. Você era uma jovem. Isso aí. Isso aí. Eu comecei a entrar, sair da adolescência para a juventude. E quando eu completei 15 anos de idade, eu me lembro até hoje que foi numa vigília, né? Uma vigília, né? Assim, antigamente era diferente, a vigília era de oração. E eu estava nessa igreja e com 15 anos de idade, eu lembro hoje, né, que o pregador ele estava pregando uma palavra, Gálatas 4. Tanto que essa palavra ela é maravilhosa. Toda vez que eu leio, assim, eu sinto aquele mesmo fogo que eu senti naquele dia. E essa palavra, ela fala sobre a adoção do Senhor para conosco. Pastor, eu tinha uma lacuna muito grande na minha alma de paternidade. Eu não conhecia esse lado ainda do Senhor como pai. Eu conhecia ele como Senhor, né? Como pastor, mas como pai, sabe? Aquele pai que ama, que cuida, que zela. Pai amoroso. Exatamente. Porque assim, o meu pai, ele tinha, né? Ele tem todo esse cuidado comigo, ele tinha, assim. Porém, eu não sentia essa parte dele, assim, de pai, aquele pai amoroso, né? Aquele pai, assim, que abraça, que faz carinho. Às então, vezes assim, também, Pamela, acontece isso na vida e aí vale a pena a gente ressaltar, porque os nossos pais, eles tiveram uma criação. Exatamente. E talvez eles também não receberam todo esse carinho dos pais. E aí eles têm esse excesso de cuidado com a gente, mas dando alimento, dando roupa, orientando, dizendo que pode, que não pode. Ainda tem aquele hábito de abraçar, de dizer eu te amo. E isso faz toda a diferença. Mas aí a gente sabe que no Senhor e com o Senhor, tudo isso fica completo. E aí você não sente a ausência de mais nada. Exatamente, isso mesmo. E aí, né, ele estava pregando sobre isso. E quando ele leu o versículo que fala que o Espírito Santo clama por Espírito do Senhor, chamando Abba Pai, né, o Paizinho, e que a gente não tem mais aquele espírito de servo, mas de filho, de adoção, né, que o Senhor nos adotou. E foi muito lindo porque eu falei, nossa, existe mesmo esse pai, então ele existe. Esse pai é amoroso. E a partir dali eu comecei mesmo a me entregar. Eu falei, Senhor, se o Senhor é realmente esse pai, eu quero me permitir ser cuidada pelo Senhor. E a partir daquele momento eu me entreguei ao Senhor naquela vigília. Eu falei, Senhor, a partir de hoje eu quero viver algo novo na minha história. Eu quero ser uma jovem diferente, eu quero me entregar a minha vida total ao Senhor. E a partir dali eu comecei a atuar na igreja, comecei a ser líder de crianças lá na igreja, comecei a trabalhar com crianças, ajudar na juventude, né? A líder de jovens. E foi maravilhoso, porque assim, tudo que aparecia na igreja eu queria fazer. Assim, é uma boa forma da gente não querer se ocupar com as coisas lá fora, é se ocupar com as coisas de dentro, exatamente. Né? E, assim, essa infância foi maravilhosa, essa parte, né? E assim, com 16 anos, né, eu decidi descer as águas, né? Passei um tempo em observação, depois descer as águas em 2015, né? Em dezembro de 2015. E a partir daí eu falei, Senhor, eu quero o Senhor, somente o Senhor. Eu não pensava em namoro, nada dessas coisas. Só queria o Senhor. E aí você veio do estado da Bahia, você morava na cidade de Gandu, não é isso? Sim, depois que você saiu de Salvador, você foi para Gandu. E você veio para a cidade do Espírito Santo. E você tinha quantos anos quando você veio para cá? Eu tinha 19 anos. 19 anos, uma jovem, com todo o vigor, né? Sim. E como que você conheceu o Ministério Tempo de Avivamento? Então, foi assim, eu cheguei para aqui em 2016, né? Eu vim através da minha prima Elisane, ela me fez o convite, mas primeiro eu recebi um chamado do Senhor. Eu estava na igreja, né, na mesma igreja que eu congregava, e o Senhor ele falou comigo, né? Ele falou, filho, eu tenho um chamado para você, e eu vou te levar para uma cidade que você não conhece, um povo que você não conhece, e você vai passar por um processo. Então você já veio de lá para cá sabendo que tinha uma direção de Deus para sua vida sim, no estado do Espírito Santo. Uau. E foi maravilhoso, porque naquele dia eu falei, Senhor, eu não quero mais ser sair debaixo da asa do papai, da mamãe. Né? Porque eu morava com meus pais e era maravilhoso. E assim, quando o Senhor falou comigo, né, naquele dia, várias outras pessoas Deus foi usando, né, para falar comigo e confirmar, né, que ia chegar um tempo, eu não sabia quando, mas ia chegar um tempo. E você não veio por causa da igreja em si, você veio para trabalhar. Isso, exatamente. Eu vim para trabalhar num determinado lugar, porém não deu certo, né? E Deus ele cuidou de cada detalhe, porque eu vim para trabalhar num lugar, não deu certo, e aí Deus preparou uma família
Deus preparou um trabalho, uma família, né, que é onde eu morava, trabalhava no mesmo lugar, e assim, eles cuidaram de mim com todo amor e carinho, como se fossem meus pais mesmo, de verdade. E aí, sabe o que eu vejo com essa história? O Senhor é o seu pastor e nada te faltará. Exatamente, verdade. Com 8 anos você conheceu ele através dessa palavra, e com 19 anos ele te trouxe para Linhares, para o Espírito Santo, e ele mostrou essa palavra na sua vida, né? Isso que você veio para um lugar, não deu certo, e aí o Senhor já preparou uma família. E aí, continua contando aí. E aí, né, eu comecei a trabalhar, a morar com eles, né? Até pouco tempo, né? Até o final do ano passado eu morava, trabalhava com eles, né? E aí, assim, depois, quando eu cheguei para aqui, em 2016, né? Eu morei um tempo com a minha prima Elisane, no mesmo lugar. E aí ela me apresentou o ministério, né, que ela congregava. Na época ainda era o outro ministério, né, Casa de Deus, Porta para o Céu. E eu vim, comecei a caminhar com ela, observar, né. E aí a gente chegou, né, numa fase, assim, que estava nascendo o tempo de avivamento. Eu cheguei, assim, no nascimento do tempo de avivamento. Isso aí, na fase de transição. E foi maravilhoso, porque eu lembro até hoje da reunião, como que o pastor, né, ele contou como que foi o nascimento do nome, como que Deus deu o nome do Ministério Tempo de Avivamento para ele, no Vale. E foi maravilhoso, porque assim, eu falei que eu vim, né, cheguei assim, no nascimento mesmo do Tempo de Avivamento. E aí eu comecei a caminhar e graças a Deus estou aqui até hoje. Eu lembro, Pamela, que quando você chegou na igreja, né, toquinho de gente, cabelo curtinho. E aí o pastor chegou assim para mim e falou assim: Josi, chegou uma moça da Bahia aí, o nome dela é Pamela. Dá uma atenção a ela, né? Ela veio para trabalhar, tá longe da família. E ela falou assim, ó, que ela trabalha na igreja, ela canta, ela cuida de criança, ela já foi líder de adolescente. Mas aí ele falou bem assim: vamos ver se é isso tudo mesmo, né? Porque assim, o que acontece? Às vezes a pessoa vem de um outro lugar e ela fala que faz tanta coisa, mas quando chega, parece que, como diz o outro, o gás acaba. E aí eu falei assim, vamos ver, né? O tempo vai dizer. E louvado seja o nome do Senhor. O tempo disse, você só não fez aquilo que você falou. Você, para a glória de Deus, você foi além. E assim, que você continue realmente querendo cada dia mais e mais e mais o Senhor, buscando mais e mais o Senhor.